E aí, vamos fechar esse bloco de aulas? História Geral com o professor Sérgio e você. Veja só, vamos falar agora sobre o processo de unificação da Itália e da Alemanha. Primeira coisa, por favor, a Itália não se unificou com a Alemanha. São processos separados. É a formação da Itália como país e a formação da Alemanha. Dois processos que seguem paralelamente, mas não é a unificação de um com o outro. Essa é uma confusão que tem sido comum. Algumas pessoas acabam escorregando nessa informação importante aí, né? Aqui, antes de mais nada, vamos estabelecer dois conceitos muito importantes. O de nação e o de nacionalismo, para poder compreender como é que se deu o processo de formação desses países e também, posteriormente, isso vai despontar na Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, vamos dar a noção do que é nação. Nação, grupo de pessoas que compartilham um território e que reconhecem a sua identidade. É a formação de um povo, de se reconhecer como tal. Sabe aquele lance de pertencer a uma nação, como no caso de um jogo de Copa do Mundo? Seleção perfilada, toca o hino nacional, as pessoas cantam quando termina, tipo a seleção brasileira, você se arrepia tudo e tal. Pois é o sentimento de nação, de pertencer a algo, sentir parte, de sentir importante, aquela ideia de patriotismo e tudo mais. No Brasil isso é muito recente. Percebam, até a independência do Brasil éramos colônias de Portugal. Cada brasileiro se sentia paulista, pernambucano, mineiro, não brasileiro. Isso vai nascer muito tempo depois. E mais recentemente volta a ser algo a ser valorizado, ou tentam politicamente valorizar essa ideia de nacionalismo, né, de nação. Aí uma coisa decorre da outra, ó. O nacionalismo é a afirmação das diferenças ou da independência política diante de outras nações. O meu povo diferente de outro. As questões envolvendo o meu povo e as relações com outra população. Pense, por exemplo, na antiga Iugoslávia, que se separa em diversas nações ali no sudeste da Europa, depois que você tem o esfacelamento, por exemplo, da União Soviética e do domínio soviético naquela região. Percebam as guerras que vão aparecer ali na Iugoslávia em função dessas questões nacionalistas da região. Lembra da final da Copa do Mundo, França, de 2018? França e Croácia, aquelas polêmicas envolvendo alguns jogadores da Croácia postando nas redes sociais vídeos reafirmando o nacionalismo, uma vez que na história recente o país passou por uma série de conflitos de ordem nacionalista, né? E aí nasce um outro sentimento. Você saber a que nação pertence, você reafirmar as diferenças em relação aos outros povos e a aversão aos estrangeiros dentro do seu território. É o que chamamos de xenofobismo, um sentimento que nasce na prática, é identificado com clareza lá entre os espartanos na Grécia Antiga. O espartano é de origem militar, aquela formação militar, tem uma certa aversão ao estrangeiro, né? Quando é que esse nacionalismo desperta? Quando é que ele passa a fazer parte da realidade europeia? Ali em meados do século XIX, lá para 1848, o período que chamamos de Primavera dos Povos, em que uma série de revoluções ali em 1848, de ação rápida, na primavera de 1848, a Primavera dos Povos acontecerá em diferentes nações, em diferentes povos, um em decorrência do outro, a partir da Revolução de Paris de 1848, e que na sua questão envolvendo de caráter de nacionalismo, os conflitos vão acontecer e rapidamente também serão pacificados. Mas veja, é latente nesses movimentos o quê? A questão separatista, cada um no seu território, cada um na sua casa, cada um cuidando dos seus processos, né, da sua vida. Ao contrário disso, você também vai ter o quê? Processos de unificação. E aí é a grande questão que a gente vai chegar. Qual é? A unificação da Itália e da Alemanha. Vamos começar a falar de quem? Da Itália. A Itália, por si, ela é um povo formado por quê? O povo italiano é formado por quê? Lá da antiguidade romana, a gente tem diferentes povos presentes naquele território. Etruscos, sabinos, italiotas, gregos, cartagineses e uma série de outras minorias também. No decorrer do tempo, as misturas vão acontecer. Mas os territórios, latinos também, que eu não citei, né? Então o território vai
ser identificado por essas diferenças no decorrer do tempo. São heranças históricas de longa data. O próprio idioma italiano, ele só vai ser relativamente unificado, né, de forma mais homogênea, lá na época do Renascimento, né, com a literatura do italiano moderno, lá a partir de Dante e tudo mais, né? Então, aos poucos, essas regiões que formaram pequenos reinos, eles vão se unindo, vão se juntando. O processo final é deflagrado lá em 1859, com a formação do reino de Piemonte e Sardenha, que se separa da Áustria. Daqui a pouco eu mostro isso no mapa para você, né? Aí entra na história um cara importante lá em 1861, que andou pelo Brasil aqui umas 2 décadas antes, participando da Revolução Farroupilha, o famoso Giuseppe Garibaldi, que vai se casar ali com a Anita Garibaldi e depois volta com ela para a Itália. Esse vai vencer o rei de Nápoles e da Sicília, é um movimento em direção ao sul, né, da Península Itálica, lá da bota, né, que forma a Península Itálica, e vai entregar aquela região prontinha, unificada, unida aí a quem? Ao governo de Piemonte e Sardenha, lá em 1861. Veneza, mais ao norte, uma cidade de origem comercial, era uma das grandes portas de entrada dos produtos vindos do Oriente, né? A cidade comercial de Veneza vai se incorporar ao território em 1866 e Roma, junto com os estados papais, os estados da igreja, vão se unificar, vão se juntar e passa a ser a capital, né, do que vai ser a Itália. A Itália se forma como um reino, como uma monarquia, prontinha lá em 1871. Veja só, qual é a vantagem em você pegar vários pequenos reinos e unificá-los num território só, apesar de certas diferenças culturais? A Itália, ela passa no final do século XIX também por um processo de industrialização. Veja, empresas que nós conhecemos e utilizamos até hoje, a Pirelli, né, de pneumáticos aí com o processo de vulcanização desenvolvido pelos irmãos Goodyear nos Estados Unidos, a borracha vai ser consumida em grande quantidade e surge a indústria automobilística. Aí aparece a fábrica internacional de automóveis Turim, lá bem no finalzinho do século, a famosa Fiat, que tem presença forte no Brasil, e a Olivetti, que lá no meados do século XX a gente conhece a partir das máquinas de escrever. Poxa vida, se você tem empresas aparecendo em diferentes pontos do território, é importante que você tenha a possibilidade de transitar com mercadorias. Dessa forma, eliminar fronteiras é uma vantagem muito grande, porque as questões alfandegárias se tornam mais simples. Você tem um mercado consumidor unificado, você tem vantagens com isso. Aí vai aparecer o quê? Uma moeda única, um sistema de tributação único também, uma forma de arrecadar impostos e fortalecer um país que nasce. O sentimento de ser italiano vai fortemente fazer com que relembrem até mesmo o antigo Império Romano, a unificação do povo e as vantagens de ser um povo fortemente unificado e fazer frente às outras nações europeias, inclusive, né? A Áustria ali, aquele povo de origem alemã que fica na região nordeste da Itália, né, nas suas fronteiras, isso ficará bem marcado. Então, a grande vantagem é a da eliminação das fronteiras. Perceba aqui como é que se deu, então, aquele processo. Olha lá, o reino de Piemonte e Sardenha, essa parte laranja, isso aqui vai ficar depois para a França. A primeira parte anexada aqui, ó, nas guerras contra a Áustria, Lombardia e toda essa região central aqui, ó, beleza? Em amarelo, um pouquinho mais escuro aqui, ó, a campanha de Giuseppe Garibaldi, nesse sentido, ó, do centro para o sul. E depois isso vai fazer parte do reino de Piemonte e Sardenha. Tranquilo? Em 1870, Veneza, nessa região aqui, né, ó, perfeito, anexado em 1866, e esses 2 reinos finalmente tomados aí da Áustria, né? A Itália só vai conseguir, né, resolver essa questão envolvendo a Áustria aqui ao final da Primeira Guerra Mundial. E aí formou-se a Itália, o país prontinho que a gente conhece hoje, de vez em quando encontra aí na Copa do Mundo, né? A Alemanha, como é que foi? Um processo muito parecido, né? A Alemanha é parte do antigo sagrado, Sacro Império Romano Germânico, descendente lá do antigo Reino Franco e tudo mais. Só que aqui a gente tem praticamente uns 20 pequenos reinos existentes naquela região e um deles um pouquinho mais espaçoso e mais poderoso, mais bem formado, que era o reino da Prússia. Não é a Rússia da atualidade, teria mais ligação em termos de território ao que hoje é a Polônia. E uma outra forte liderança naquele
território era da Áustria, que é, em parte, o território da Áustria da atualidade mesmo. Quem é que vai tomar a liderança desse processo de unificação? O Otto von Bismarck, que, à ocasião, era quem organizava o exército da Prússia, o exército prussiano. E é a partir da Prússia é que você tem um processo de expansão e controle de territórios vizinhos. Uma parte do território da atual Dinamarca vai ser tomado, vai ser ocupado, vai se unificar aí, e o restante é a Dinamarca que a gente conhece hoje. E a Áustria também vai entrar na brincadeira lá em 1866. E os territórios intermediários vão sendo aos poucos tomados, né? Finalmente, lá em 1870, ocorre a Guerra Franco-Prussiana. O território que a gente chama hoje de Alsácia-Lorena, né, que fica hoje na parte ocidental, não oriental da França, foi anexado pela Alemanha. Isso tem a ver com a formação e com o que vai produzir, né, vai provocar a Primeira Guerra Mundial. Aquela região era interessante para os germânicos naquele momento, por quê? Por causa das matérias-primas que eram do seu interesse. Com a formação da Alemanha, a produção industrial rapidamente vai ultrapassar até da própria Inglaterra, que era a grande potência econômica daquela época, né? Então, o Guilherme da Prússia vai se tornar Kaiser, que seria o equivalente a imperador. Kaiser vem do latino César, né, que é a mesma coisa aí, e forma-se o Segundo Reich. O Primeiro Reich, o que era? O Império Romano Germânico, né? Então, o Segundo Reich é com a formação desse império formado pela Alemanha aqui. O Terceiro Reich é a época de Hitler, né? Assim, rapidamente, as indústrias naquele território, que a gente vai chamar a partir de então de Alemanha, elas ganharão espaço e vão, a exemplo do que aconteceu na Itália, ganhar mercados com a eliminação das fronteiras, né? Krupp, a Rust, empresa química, a Bayern também, empresa química, aqui é a empresa de engenharia, de metais e tudo mais, essa é famosa, né? Em termos de território, do que eu estou falando aqui? Esses vários territórios aqui vão se juntar e formar a Alemanha da atualidade. Depois, alguns deles vão dar origem ao que é a Áustria, outra parte vai virar a Polônia, mas o principal território é a Alemanha da atualidade. A Dinamarca vai se separar aí, alguns países da Escandinávia também, mas é a Alemanha que a gente conhece, a Alemanha bem formada, a Alemanha de um sistema educacional bem estruturado, é exemplo para o mundo, né? É uma Alemanha em que o povo é unificado, apesar das diferenças, tem uma identidade alemã muito forte, o que vai ajudar nesse elemento de ideia de nação e mesmo de nacionalismo o aparecimento daqueles pensamentos totalitários de identidade nacional e até de xenofobismo que ainda hoje se discute. Ontem mesmo houve um movimento na Alemanha pedindo a pacificação, né, o respeito às diferenças culturais e étnicas existentes dentro do país. Um movimento contra o xenofobismo que sempre foi muito forte entre o povo alemão e que vez ou outra reaparece. Então a gente está finalizando esse bloco de aulas aí relacionado a essa parte aí do século XIX, envolvendo o imperialismo, o neocolonialismo e a formação dessa identidade nacional e a relação desse mundo europeu com o restante do mundo. É isso aí, aquele abraço.